Olá, olá, tubarões! Estamos aqui no nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho um assunto aqui que vocês vão amar porque eu sei que vocês adoram inovação tanto quanto eu. Então nós vamos falar bastante de inovação, você fica aqui no nosso canal, fica aqui nessa entrevista até o final porque você não sabe o que vem pela frente. Bom, hoje nós vamos falar de uma empresa que inova muito, mas vamos conhecer o seu vice-presidente e vamos perguntar para ele como é que essa cultura de inovação pode se estender dentro da companhia, pode ramificar para mais pessoas interessadas em inovar e fazer com que essa cultura cresça cada vez mais. Nós estamos aqui com o Sergei, da Panasonic, vice-presidente da Panasonic. Que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado a você pelo convite. Bom, antes de falar da Panasonic e contar um pouquinho sobre esse case de inovação que vocês são, conta um pouquinho para a gente quem é o Sergei. Bom, Sergei é um brasileiro com nome russo, né, que mora no interior de São Paulo, mas vive aqui em São Paulo, trabalha aqui em São Paulo também, então vive nesse caminho aí na estrada. É engenheiro de formação, com um MBA na Ohio University, tem 2 filhos, né, sou pai de uma menina e de um menino, casado já, há mais de 20 anos casado e que está aí no mercado desde os 18 anos trabalhando em indústria, né, em multinacional. Comecei lá no chão de fábrica, né, minha carreira, eu diria que quase 3 anos ela vai mudando. Eu procuro algum desafio novo, saio da minha zona de conforto. Então, eu comecei na área de processos, no chão de fábrica, a área que determina o número de pessoas para fabricar um produto, quais equipamentos precisam e tal. Depois eu gostava muito de produto, sempre fui um apaixonado por produto. Aí eu fui para engenharia de produto, né, desenvolvimento de produto. Fiquei também uns 3 anos lá. Fui para a Alemanha numa área estratégica, na empresa que eu trabalhava era uma empresa alemã, então eu fiquei 3 anos na Alemanha numa área entre o marketing e as engenharias, que era basicamente uma área estratégica, eles chamam de desenvolvimento de produto ou planejamento de produto. Voltei para o Brasil no marketing produto, onde eu me apaixonei. Eu sou engenheiro, faria engenharia tudo de novo, mas o marketing é uma delícia. É uma muito delícia. bom. Eu digo que ele está um passo antes do desenvolvimento de produto, porque você está entendendo o consumidor, né? E daí você consegue amarrar os dois. Depois eu acabei indo para o México, né? Fiquei 1 ano no México, tá? Voltei para o Brasil, tudo isso no marketing de produto, e aí acabei decidindo ir para a Panasonic. Ela tinha um projeto de desenvolver o mercado de linha branca, eu tinha bastante experiência no mercado de linha branca, e entrei na Panasonic na área de produto, né? Olhando para os produtos só de longo prazo, só para os produtos do futuro. E lá fui evoluindo, acabei depois trazendo mais áreas de produtos, não só a linha branca. Acabei indo para comunicação, para trade. Tive um grande desafio de ser diretor da fábrica, voltei para a fábrica na época da pandemia, logo no início, entrei na fábrica, um pouco depois entrou a pandemia, que dá uma longa história, mas para mim foi quase um MBA, a pandemia. Para todo mundo, né? Nós tivemos que fazer muita coisa, não tinha uma cartilha, não tinha ninguém vivido aquilo, mas foi um belo aprendizado, né? E acabei voltando depois de 3 anos para a área comercial, e hoje estou com a área de B2B, B2C na Panasonic, né? Tem uma grande parte de B2B também, marketing e vendas. Que incrível! Bastante, uma experiência que né, de todas as áreas. Mas onde você se identifica mais hoje, é no marketing, no desenvolvimento ou na área comercial? Eu gosto mais do desenvolvimento. Eu sou engenheiro, sou o que a gente chama de produteiro, né? Eu sou também, sabia? Eu gosto de parte comercial, acho que todo empreendedor tem que saber vender, né? Porque se ele não souber vender, o negócio não anda. E ele tem que ser o vendedor do negócio dele mais que todo mundo, mas desenvolver produto, identificar as dores e transformar aquilo num produto que vai resolver aquela dor é a minha grande paixão. Eu adoro fazer isso. Porque isso transforma a vida das pessoas, transforma os mercados, né? Me conta um pouquinho desse lastro de inovações que a Panasonic tem. A Panasonic é uma empresa japonesa, né? Uma empresa centenária, né? Está no mundo há mais de 100 anos, aqui no Brasil há mais de 50 anos. Tá? E uma empresa muito focada em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologias. Tem vários negócios, só para dar um parâmetro aqui, que muito aqui no Brasil se olha muito para a parte de refrigerador, lavadora, micro-ondas, mas a Panasonic ainda tem uma parte de B2B, de câmeras profissionais muito grande. A Panasonic no Japão constrói casas, ela é a provedora de bateria dos carros da Tesla, por exemplo. Ela tem uma empresa que faz todo o entretenimento a bordo de Emirates, de Azul, por exemplo. Então, tem toda a parte do entretenimento a bordo feita. E no Japão, ela constrói casas. É a empresa que construiu a primeira Smart City do mundo, que fica em Fujisawa, próximo a Tóquio.
Era uma antiga fábrica de TV que foi derrubada e foi construída uma cidade totalmente smart, né? Uma cidade que a energia, ela tem 7 dias de energia autossuficientes para o painel solar, baterias. Ela é uma cidade, o Japão é um país que tem um envelhecimento, então são as pessoas mais velhas que estão lá, então essa cidade tem um home care, tem um monitoramento, se tiver o seu filho vai para a escola, você consegue acompanhar ele por câmeras, até ele chegar na escola, ele pode ir sozinho. Então, é uma grande evolução nessa cidade. Está construindo uma segunda em Yokohama e uma outra em Detroit também. Então, é uma empresa de muita tecnologia. A empresa tem hoje válidas mais de 94 mil patentes no mundo. É uma das empresas com maior número de patentes no mundo. E no ano passado, quase 15 mil patentes novas foram colocadas. E a empresa hoje, mundialmente, fatura em torno de 55 bilhões de dólares. E tem aí quase 3 bilhões de dólares de envolvimento em novos produtos em R&D. Quantos colaboradores? 230 mil colaboradores no mundo, aqui no Brasil em torno de 2 mil colaboradores. E o pãozinho quente, qual é o produto que a Panasonic mais vende, é o que é mais reconhecido? Aí depende muito dos segmentos, né? Eu posso dar, por exemplo, no segmento de beauty, de beleza, tem a famosinha máquina aparador de cabelo aqui, aquela maquininha pretinha. Que todo mundo tem uma em casa. Todo mundo que você for, qualquer barbeiro que você for, tem uma maquininha daquela, por exemplo. Então esse é um dos ícones. Muito em pilhas e baterias, né? Nós somos a única empresa que produz pilhas alcalinas no Brasil hoje, então a gente tem uma fábrica em São José dos Campos que produz pilhas e baterias, também é o produto que eu diria que está mais nas casas dos consumidores. Mas todo consumidor eu tenho certeza que tem alguma coisa da Panasonic que talvez nem saiba. A sua bateria do notebook pode ser Panasonic, dependendo do seu carro, nós somos fornecedores de áudio, nós somos fornecedores de câmeras de ré, câmeras de retrovisor, por exemplo, para várias empresas montadoras. Então, alguma coisa, nem que seja uma pilha, o consumidor tem em casa da Panasonic. A gente vê muito, o que marca muito são televisores, micro-ondas, geladeiras, isso que é realmente o que mais... Esse é o carro-chefe do Brasil, né? Que o maior faturamento acaba vindo dessa parte. Agora, você estava me contando de uma surpresa para as mulheres de beleza, me conta, ele estava me contando antes de entrar, conta aqui para a gente essa novidade que vai transformar esse mercado. Lançamos em agosto desse ano, né, o primeiro secador no Brasil que seca e hidrata. É um secador com uma tecnologia japonesa. O Panasonic já é produtora de secador há muito tempo, já tem essa tecnologia há muito tempo, mas nós trouxemos agora para o Brasil, que é ele com NanoCare, que ele hidrata o cabelo durante a secagem. Então é o único secador que tem isso aqui no Brasil. Isso é incrível, porque todo mundo precisa secar o cabelo e todo mundo sai com o cabelo muito ressecado. E aí precisa usar produto para evitar o aquecimento. Esse usa um monte de coisa e nada no final resolve. Para quem é loiro, pior ainda. Então, gente, temos uma solução para os cabelos loiros. Incrível. O que mais de novidade você tem para contar para gente? Aqui na linha do Brasil nós temos muitas coisas, né? Então, para nós o secador é um novo segmento que a gente não atuava, né? O Brasil, se você olhar o mercado de secadores do Brasil, era um mercado praticamente standard, né? Um mercado muito focado em potência de secagem. E rapidez, a gente traz, né? Exatamente, a gente traz um modelo muito mais focado no care, né? No tomar o cuidado com o cabelo, com o couro cabeludo, né? O Brasil é um dos países que mais investe em beauty do mundo. Está entre os 3 primeiros que mais investem no mundo, e o mercado de cabelo é onde o Brasil mais spend, né? Onde tem o maior spend dos consumidores é no cabelo. Então, a hora que você soma isso, você traz um produto que potencializa os produtos que você utiliza, que dá o tratamento, que dá a hidratação para o seu cabelo. E no Brasil os mercados estavam justamente só nos secadores padrões. Então, a gente diria que a gente não está lançando um produto, a gente está abrindo um novo mercado de secadores premiums no Brasil. Sem dúvida. Vamos falar um pouco dessa distribuição. Esse mercado, normalmente, antigamente, era mais lojas, muita loja branca, muita loja com todos. E esse mercado está devagarzinho indo muito mais para o e-commerce do que para a loja branca. Como é que você vê essa expansão da parte comercial dessas linhas? Eu vejo o mercado de e-commerce muito bom. Né? E vejo isso por vários motivos. Primeiro, está dando acesso ao consumidor todas as informações, então o consumidor consegue comparar preço, consegue comparar a qualidade do produto, consegue as estrelas, os reviews para mim são muito importantes, porque realmente você vai estar com a informação distribuída hoje no mundo. Né? Então, você pode, o mesmo produto que eu tenho nos Estados Unidos, você tem os reviews dele, você pode olhar os reviews lá, o produto eu tenho aqui, então você consegue, antes de comprar um produto, você já tem lá se o produto se tem boa qualidade, se o consumidor está gostando, se o produto entrega.
O consumidor também tem a possibilidade de devolução desse produto no mercado e-commerce. Então, se ele não gostar do produto, ele pode devolver. É a lei brasileira nesse ponto. Né? Então, acaba dando acesso para todo mundo, acaba dando muita informação, né? Que antes a gente tinha pouca informação, muitas vezes ficava na informação do vendedor da loja. Então, eu acho fantástico. Né? Isso que vai crescer cada vez mais, né? Tende a crescer cada vez mais. Lógico que precisa das experiências, né? Eu não vejo uma coisa sem outra. Mas você acha que a loja vai se transformar mais num flagship store, assim, de experiência, de testar, de conhecer, depois você entra lá numa telinha e compra o seu e manda entregar em casa, ou as lojas de linha branca sempre vão ser uma... Eu não acho. O Brasil é muito grande, então a gente não pode comparar, colocar tudo no mesmo pacote. Concordo. Né? Então eu acredito ainda na loja física, acredito numa combinação entre o online e o físico. Então quando a gente fala de Brasil... eu posso falar, tá bom, aqui entrega rápido, aqui o frete tem um custo ok, porque nós estamos numa região metropolitana. Mas quando você acaba saindo disso, talvez o frete é mais caro que o produto, muitas vezes. Então, vai ter que ser uma combinação. Né? É o FI digital que se fala, é o físico e o digital. O consumidor vai olhar o produto na loja, vai tocar o produto, vai sentir, vai ter as informações do vendedor, e depois ele vai para o site, ele vai fazer o comparativo de preço, vai buscar os reviews, e depois ele faz a decisão, e aí depende, ele pode fazer a decisão nos dois pontos. Tem um consumidor que gosta de negociar ali, e vai querer fazer isso com um vendedor, ou vai para o e-commerce. Mas eu não acho que um vive sem o outro. Eu não vejo futuro é só e-commerce, não vejo esse caminho, não. Eu acho que é uma combinação. E olhando para o Brasil, né, que nós somos vários países dentro de um país e com distâncias muito grandes. Então, muitos lugares vai ser só físico, por exemplo. Muito mais difícil que o e-commerce chega. No nosso caso, que a gente vende produto de valor agregado baixo, custa 200 e poucos reais, o frete às vezes inviabiliza, porque um frete de 70, 80 reais é quase 50% do preço do produto. Então, realmente, as distâncias no Brasil são muito difíceis para o e-commerce, né? E o frete ainda dentro do Brasil ainda não é tão bem resolvido como é resolvido lá fora, né? O Mercado Livre faz um trabalho maravilhoso, sem dúvida, mas, em geral, o e-commerce tem esse desafio, né? E aí não é, tem o custo e o tempo de espera, né? Então, nas regiões metropolitanas chega mais rápido, nas regiões um pouco mais afastadas demora. E muitas vezes o consumidor não quer esse produto para hoje, para amanhã, então aí ele vai para o físico. Né? Então, eu acho que é a combinação, vai ter que trabalhar com os dois, vai ter que ser omnichannel, tá em todos os lugares, do mesmo jeito, com a mesma possibilidade. O desafio sempre é equalizar preço, porque às vezes tem alguns players que gostam de baixar preço, né? E a gente vê alguns players de loja própria que usam essas plataformas que fazem isso. Então, isso acaba desafiando bastante quem tem loja própria, que tem aluguel, condomínio de shopping, funcionário, etc. Então, acho que esse equilíbrio vai chegar a hora que a gente conseguir que os preços fiquem um pouco mais estabilizados, né? Mesmo a diferença de impostos entre os estados também, né? Você tem, às vezes... você não consegue fazer o mesmo preço na ponta porque os impostos são diferentes entre os estados e você tem mais o frete que tem, então é uma engenharia bastante desafiadora aí do Brasil. O Brasil vai ter que achar um caminho onde isso fique um pouco mais fácil de trabalhar. Acho que essa diferença dos impostos é bem difícil, porque tem cidades que a gente desistiu de vender, porque fica tão caro que, não sei, vamos ver como é que esse cara vai comprar pelo e-commerce em algum lugar, porque assim, ficou completamente fora de mercado, né? Mas eu, como um apaixonado por produtos, eu vejo se o consumidor quer, ele vai arrumar um jeito, ele vai comprar, ele vai buscar. Eu, por exemplo, hoje, em vários estudos, análise de persona, né, análise, eu não classifico mais classe A, B, C, porque para mim isso é renda só. Se o consumidor quer aquele produto, ele vai financiar, ele vai dar um jeito, ele vai buscar independente da classe que ele tem. Porque tem uma condição de pagamento hoje que facilita que ele possa comprar uma coisa que às vezes ele, se tivesse que pagar à vista, não pode, né? Mas você acha que o preço ainda é o grande diferencial ou um diferencial competitivo de inovação resolve o problema do preço? Eu sou de tecnologia, né? Resolve em tudo. Né? Um pouco antes aqui nós estávamos discutindo do café, dos preços do café e das coisas que podem ser criadas, e tem cafés que criaram experiências e cobram muito mais pela mesma coisa. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente entender o consumidor, entregar coisas diferentes, coisas que o consumidor busca para resolver os problemas dele, é muito mais do que o preço em si. A Panasonic é uma empresa que ela tem como propósito contribuição à sociedade. Ela nasceu de um fundador
que olhava para o mercado e dizia: a contribuição da sociedade, eu preciso ter uma sociedade melhor, mais confortável. Então, a Panasonic é uma empresa que nunca vai produzir equipamento bélico, por exemplo, não vai produzir arma, não vai ter nenhum problema ambiental, pelo contrário, a gente tem compromissos ambientais muito fortes, né? A gente tem compromisso de reduzir 1% da emissão de CO2 global como uma empresa privada, né? Eu sempre falo, cadê as outras 99% para a gente resolver o problema? Porque nós, como uma empresa privada, temos um compromisso de até 2050 contribuir com a contribuição de 1% de redução de emissão global. Isso é dividido em projetos, nós temos 100 milhões, isso dá mais ou menos 300 milhões de toneladas de CO2. Então, nós temos 100 milhões são dos nossos próprios processos. No Brasil é muito bom, porque a gente as matrizes de energia já são limpas, então nossas 3 fábricas aqui no Brasil são emissão de carbono zero. Mas mundialmente ainda as matrizes não são todas elas limpas, então a gente está trabalhando para isso. Então 100 milhões é dos nossos próprios processos produtivos, 100 milhões são de matrizes de energia e fornecedores, né, na cadeia completa, fornecedores até entrega ao consumidor final, e 100 milhões são de tecnologias que a gente está desenvolvendo para que as outras empresas reduzam as suas emissões. Então a gente tem uma planta nova agora no Japão, que ela é composta por painel solar, hidrogênio líquido, células fotovoltaicas de hidrogênio e baterias. Então eu abasteço a fábrica 100% com energia gerada por essa usina. Versus a uma usina só de solar, por exemplo, ela ocupa 7 vezes menos espaço. Nossa. E pelo custo custa 3 vezes menos do que custaria uma usina só de solar. E a solar ela consegue só abastecer quando você tem sol. Então a gente faz uma combinação ali com software de gerenciamento, às vezes está estocado na bateria, às vezes vai pelo solar, às vezes vai pelo hidrogênio e às vezes vai pelo hidrogênio líquido. Então você consegue abastecer a fábrica. Essa já está em implantação, já está funcionando no Japão e nós estamos implantando mais uma na Inglaterra e uma próxima na Alemanha. Porque o solar era visto como uma solução do mundo e de repente foi se descobrindo que precisava armazenar essa energia, porque ela só tinha quando tinha sol. E aí esse mix realmente é muito mais inteligente, né? A matriz vai ser uma composição, né? Vai ser eólica, a gente tem uma grande tecnologia de bateria que a gente consegue estocar energia nas baterias. O Japão, por um tema dos terremotos, tudo, então eles trabalham muito com a energia estocada em baterias também. É diferente aqui no Brasil, em geral, as energias de painel solar a gente joga na rede. Lá não, lá eles acabam estocando para que se tiver algum problema você consiga usar. Agora o desafio dessas baterias, porque também as baterias são poluentes, né? E hoje já tem muitos processos de reciclagem de bateria também, né? Então tem, por exemplo, alguns carros que estão tirando as baterias antigas e aí você não precisa de uma performance tão boa e você acaba usando, por exemplo, para uma casa para estocar a energia ali só para quando você precisar dessa energia estocada. Então, você acaba achando os caminhos, né? Então, as pilhas, por exemplo, já tem um processo de reciclagem muito grande no Brasil, onde você já consegue também utilizar grande parte desses materiais. Agora, as pessoas em geral não conhecem como faz para reciclar produto eletrônico, telefone celular. Eu mudei de casa recentemente. E aí eu abri um armário, eu tinha todos os meus telefones celulares desde o primeiro. Aí foi até engraçado, porque eu comecei a olhar desde aquele StarTech gigante, passando pelos Nokias e Blackberries e tal. Eu falei, gente, olha, isso aqui é uma viagem no tempo. Porque eu não tinha onde jogar fora, eu guardei. E aí eu falei, bom, agora eu preciso jogar fora. Aí eu falei, como é? Eu vou ter que descobrir onde é que eu jogo esses computadores, essas baterias, esses HDs, esses telefones. Aonde eu levo isso para reciclagem? E foi difícil descobrir. Como é que eu tinha que fazer? Preciso chamar uma pessoa de tecnologia, me ajuda aí, como é que eu faço? Quer dizer, não tem ainda uma informação em larga escala para o povo em geral, aonde que descarta bateria, onde é que descarta pilha, onde é que descarta equipamento eletrônico. Eu acho que seria uma campanha interessante que se fizesse. Hoje a gente já tem uma campanha essa, inclusive em prática nesse momento. Pilhas e baterias muitos supermercados, mas se você entrar no nosso site hoje, você encontra onde você pode descartar qualquer um dos nossos produtos. Inclusive, a gente está com uma campanha que se você descartar um refrigerador ou uma lavadora, você tem 20% de desconto num produto novo nosso e a gente vai recolher isso em parceria junto com esse programa chama Programa Reuse, né, e a gente tem a associação, a Abre também, que faz toda essa coleta, em parceria com a Down também, que é um dos nossos fornecedores, para que a gente está trabalhando nesse programa. Então, você entrar hoje no nosso site, lá tem um caminho e tem ainda um desconto para quem quiser entregar isso um é super refrigerador interessante. E comprar um novo. Isso é super interessante. Você quer trocar a geladeira, faço o quê com essa geladeira velha que está aqui?
Você não tem quem tire, não tem onde descartar, não sabe para quem doar. A gente vai buscar. Olha aí que maravilhoso. Gente, resolveram o problema. Vamos falar um pouquinho da tua carreira, da tua trajetória. Alemanha, México, Brasil, isso deve ter sido um conhecimento adquirido muito importante durante esse período. O que mais você acha que agregou o conhecimento de vários países? Você sabe que a única coisa que eu me arrependo na vida é não ter morado fora. Sempre quis. Desde criança eu queria morar fora um tempo. Porque eu acho que é uma experiência incrível você viver uma outra cultura, o jeito que as pessoas fazem as coisas. Quer dizer, todo dia você está aprendendo alguma coisa diferente. Eu não tive essa oportunidade. Então eu fico curiosa em saber o que isso te agregou, o que você mudou em função de ter vivido todas essas experiências. Para mim, isso eu acho que é a coisa mais gostosa que eu já fiz. Quando eu olho para minha carreira, eu falo assim, isso foi a coisa mais maravilhosa, eu poder trabalhar com diversas culturas. Né? Então, a minha primeira empresa eu trabalhei mais com brasileiros, basicamente. Depois eu acabei trabalhando com alemães, depois com mexicano e agora estou bastante tempo com os japoneses. E essa diferença de culturas, para mim, é o que mais encanta. O ser humano me encanta. Né? Eu sou um cara que fiz uma formação técnica, mas depois eu fui fazendo várias especializações no entendimento do ser humano. Né? Da pessoa certa, no lugar certo. Como é que essa pessoa pensa? Né? Como é que eu faço para convencer essa pessoa? Para eu convencer um alemão é diferente de eu convencer um japonês, que é diferente de eu convencer um mexicano. Né? E isso é muito legal. Eu falo para minha esposa e para os meus colaboradores também que terapia e viagem são investimentos. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo que tiver oportunidade faça isso. Não pense só em guardar dinheiro. Faz parte de guardar dinheiro. Tem que guardar. Mas só que não deixe de investir. A viagem não é só lazer. É investimento, você está aprendendo, você está conhecendo outras pessoas, você está conhecendo outra comida. E quando eu viajo, eu procuro comer a comida do lugar, porque aí você vai entender. Na culinária, você vai entender muito a cultura dos países. Muito. Você pode ver que a culinária do México não tem nada a ver com a da Alemanha, não tem nada a ver com a do Japão. Né? E ali tem muita cultura por trás de tudo isso. E isso, para mim, é muito gostoso. Então, quando eu morei fora, eu morei na Alemanha, acabei vindo passando o Natal aqui no Brasil, né? Nos 3 anos que eu estava lá. E quando eu chegava aqui, que eu chegava no aeroporto, eu tinha a impressão que tudo tinha ficado parado e que eu tinha andado 1 ano para frente. E por que eu tinha esse sentimento, essa sensação? Porque quando você vai para um outro país, você conhece pessoas diferentes, comidas diferentes, lugares diferentes, você entra um monte de informação. Um monte de informação, uma tonelada de informação num curto período de tempo. Quando você está na sua vida cotidiana aqui, sim, entram coisas novas, mas você acaba indo nos mesmos restaurantes, seu final de semana vai muito similar ao outro. Então, você vai vendo que vai entrando coisas novas, mas numa velocidade muito menor do que quando você está fora. Então, assim, viagem, oportunidade de conhecer outras culturas é muito investimento, faz você crescer muito, crescer como pessoa, crescer como civilização. Eu fui para o Japão, nesses 13 anos de Panasonic, eu fui 36 vezes para o Japão. Cada vez que eu vou para o Japão, eu digo que é uma injeção para mim de civilização, porque é um país com uma cultura admirável, onde tudo funciona, e de empresa, porque lá a empresa é muito maior do que aqui. Então, eu digo assim, e as pessoas são muito civilizadas como pessoas também. Né? Exatamente. Impressionante. Você não encontra um papel no chão, né? As pessoas são muito educadas, são muito atenciosas, tentam te ajudar, não são todos que falam inglês, principalmente se você cai em umas cidades menores, mas eles vão tentar te ajudar de alguma forma. De alguma forma vão tentar achar a solução. Então isso para mim, o que eu mais admiro na minha carreira e o que mais me dá prazer é ter tido a oportunidade de trabalhar com diferentes culturas e em diferentes lugares. E também, lógico, eu fui mudando de área, isso também fez eu crescer. Eu não trabalhei em tantas empresas. Né? Uma das empresas que eu trabalhava acabou sendo vendida e aí mudou de cultura. Essa empresa alemã que eu trabalhava foi vendida e aí ela mudou para uma cultura mexicana. Então eu acabei tendo a oportunidade, mas eu não fiz tantas mudanças, mas eu fiz muitas mudanças de área. Cada 3 anos eu estou procurando alguma coisa nova para sair da minha zona de conforto. Diz que quando você aprende alguma coisa nova, você libera novas conexões, novos neurônios, e que inclusive faz bem para o resto da vida, né? A nível de saúde, etc. Então, eu também tenho essa vontade de me reinventar todo o tempo. E eu acho que viajar marca a alma, sabia? Toda viagem que eu fiz, e eu sempre fui assim, eu lembro que quando eu estava começando a minha carreira, de dentista, e aí eu casei, e aí na época a gente falou, bom, o que nós vamos fazer com o dinheiro? A gente tinha muito pouco dinheiro, falou, ou a gente decora o apartamento, ou a gente viaja.
Eu falei, não, vamos viajar, ela põe um colchão aí no chão e um dia a gente decora o apartamento, mas a viagem eu não vou deixar de fazer. E essa sempre foi a minha, eu sempre gostei de viajar. E aí as pessoas falam, mas você vai lá para buscar informação? Eu sei o que eu vou lá buscar. Mas como eu acho que a inovação nasce da observação, se você anda na rua e observar como as pessoas comem, o que elas comem, como elas acordam, como elas se transportam, o que elas pensam, como elas se vestem, a cor que está na vitrine, você vai olhando e de repente você olha e fala, mas isso aqui é diferente, isso aqui podia ser feito diferente. E a coisa salta aos olhos, não é impressionante isso? Eu acho que essas inovações vêm assim, pelo menos para mim, sempre, muitas delas aconteceram nas viagens. Para mim também, para mim é sair da zona, totalmente da zona de conforto. Né? Eu tive a oportunidade de começar a viajar cedo, né? Fiz também um mochileiro na Europa quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, foram quase 3 meses viajando de trem, com albergue de estudante, cada dia num lugar, muito mais complicado do que é hoje. Hoje o Google te ajuda em muita coisa, naquela época Waze, não ajudava, me perdi muito, mas eu aprendi muito, foi muito bom, né? Não foi fácil, porque naquela época eu falava, nossa, o que eu estou fazendo aqui sozinho na Europa? Eu ligava para minha mãe a cada 2 semanas, né? Porque não era que nem hoje que ligava toda hora. Tinha um cartãozinho lá com tantos dólares que era o que eu podia gastar para fazer uma ligação, né? Mas você evolui como pessoa, você evolui como ser humano, a inovação, você consegue enxergar com outros olhos. Oportunidade. Exatamente. Eu acho que E como é que faz para espalhar essa cultura e essa vontade de ser curioso, de querer fazer diferente, de querer mudar as coisas dentro da companhia? Porque o empreendedor, ele nasceu assim já, com esse defeito de fabricação, de querer fazer diferente, de ser curioso, de que buscar e de ser inquieto. Normalmente, dentro da companhia, os executivos têm mais essa tendência a estar na zona de conforto, porque isso vem de cima. Alguém vai te dizer o que tem que fazer, eu não preciso eu criar. Como é que faz para espalhar essa cultura de inovação dentro da companhia? Eu acho que é uma combinação de várias coisas, né? Eu digo, dentro da multinacional, a primeira coisa que eu falo assim, o resultado te libertará, né? Primeiro, se você ter um pequeno resultado, pelo menos, para você começar a ter algumas liberdades e começar a ter mais espaço para desafiar, né? A combinação das gerações também eu acho muito importante. Sempre digo para a minha equipe, se você achar um talento jovem, põe ele do seu lado, né? Eu tenho pessoas jovens, alguns estão comigo até hoje, outros não, mas que fizeram eu crescer. Eu, graças a Deus, achei boas pessoas, tanto mais velhas quanto mais jovens, que me ajudaram a crescer. Então, é uma combinação. Combinação da experiência com a inquietude. Exatamente. Com a vontade de fazer, o não medo de errar, entendeu? Com um pouco da experiência. Então, muitos da minha equipe falam assim, obrigado por você ter me apoiado no projeto e tal. Eu falei assim, cara, você me convenceu a aprovar o projeto, eu só aprovei, mais nada, o resto tudo foram vocês que trouxeram, né? E eu acho que essa combinação é muito importante, né? Avós com netos, por exemplo, você vê como a evolução vai, né? O avô fica muito mais feliz, vai ter uma vida melhor. Então é igualzinho na empresa, não muda muito, todos nós somos pessoas, independente de onde a gente está. Então, se você conseguir fazer essa combinação de jovens com mais experiência, eu acho que é um dos segredos do sucesso, na minha opinião. Eu não tenho dúvida. A experiência, às vezes você olha uma coisa, a pessoa está te contando um negócio, você olha e fala assim, nossa, eu já vi esse filme 50 mil vezes, né? Então eles estão ali com essa ideia, e você já viu isso acontecer muitas vezes. E aí dá para lapidar um pouco aquela ideia e a coisa explode, né? Porque eles têm muitas ideias que você não teria. Então, junta a ideia com a experiência, realmente é genial. E você conseguir, eu acho que o maior segredo é que você conseguir montar o time. As pessoas certas no lugar certo. Isso é um chavão. Tá. É muito difícil, né? Mas é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Porque se a gente falar assim, parece que todo mundo consegue isso com muita facilidade. Tem que dizer para eles, é difícil muito. É difícil. É muito difícil muito. Montar a equipe, manter a equipe motivada, tudo mais. Eu acho que esse é o segredo. Porque não adianta você pegar um goleiro, colocar ele no ataque, treinar, ele melhora. Mas ele é um goleiro. Se você pegar o goleiro, deixar ele no gol e treinar, a evolução dele é muito maior. Porque ele está aonde ele gosta, ele está
na zona dele de performance. Eu não sou a pessoa que acredita que você tem que trabalhar os pontos fracos. Você tem que potencializar os pontos fortes. Concordo 100%. Entendeu? Ficar perdendo tempo, gastando tempo para tentar recuperar alguma coisa que é fraco em você. Não. Exatamente. E talvez não é o que você quer. Não, tua paixão não está lá, tua prioridade não está ali. Trabalho muito com estagiários mais jovens, dou algumas palestras em universidades também. Acredito que uma das formas de eu agradecer o que eu consegui, o que eu conquistei, é eu passar o conhecimento que eu tenho para frente. Então faço isso com o maior prazer, adoro trabalhar com os estagiários, recebo os estagiários na empresa, converso com eles. E quando você encontra aonde a pessoa performa, ela vai embora automaticamente. Ela vai estar feliz, ela vai estar na zona que ela performa, tem a maior performance, e você consegue ter o melhor para a empresa e o melhor para a pessoa. Agora, um outro desafio dessas mudanças que o mundo vem passando é no marketing, na mídia e na comunicação do que você vai lançar e etc. Antigamente era muito fácil, né? Ia lá fazer o xizinho na Globo, Jornal das 8, novela das 7, novela das 9, fantástico, né? Que era aquele mapa de mídia clássico que todo mundo fazia para lançar um produto. Hoje isso ficou mais diluído ou diversificado, etc. O que você acredita que é um caminho para lançar um produto hoje? Com a mídia que nós temos agora, do jeito que ela é. A gente acabou de fazer um reposicionamento da marca, né? Então, só voltando um pouquinho também na outra pergunta que você fez entre preço, a marca também é o que sustenta, né? Então, a gente voltou e a gente está comunicando mais a marca centenária japonesa. Tem um foco bastante grande nas diversas mídias, né? Também está na mídia aberta. Mas hoje o online te dá muito mais dados, né? Então, quando você vai nas plataformas de mídias sociais, os influenciadores ganharam muito espaço e têm feito um bom trabalho também. Então, porque antigamente você ia segmentando, né? Mas você segmentava só o quê? Idade, classe social, programa, horário, era isso que você tinha de segmentação. Hoje não. Não, e dava um tiro que acertava, sei lá, desde o bebê até a avó que estava lá sentado por acaso assistindo a televisão naquele momento. Então hoje eu entrego um secador de cabelo, eu sei em qual os públicos que vão comprar esse produto, quais os públicos que têm potencial para esse produto, e vou entregar a mídia muito mais direcionada, muito mais assertiva. Mas você tem que ter, o perfil da pessoa de mídia mudou. É um perfil hoje muito mais analítico, não que antes não era, mas hoje é muito mais, porque ele tem muito mais dados. Eu acho que tem muito mais chance de erros e acertos, né? Da teste, você tem muito mais testes. Você não consegue errar mais rápido. Exatamente, você corrige mais rápido, né? Eu falo para o meu time, a minha verba de marketing não é uma verba gigantesca, então eu preciso ser sniper, né? Eu preciso ser muito assertivo no que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que trazer coisas novas. Então, eu não tenho problema de a gente fazer alguma coisa que não deu certo. Eu só não quero que a gente repita aquilo que não deu certo. E para eu não repetir o que não deu certo, o que eu tenho que fazer? Ter os dados. Então, o que eu queria, qual que era o meu objetivo, o que eu entreguei. Foi bom ou não foi bom? Faço de novo ou não faço de novo? Essa é a pergunta que eu tenho para a minha equipe. Então, esse especialista do marketing, ele mudou muito. Né? Então, matemático hoje, quase. Exato, quase um estatístico, né? Então, está performando, não está performando, tem que olhar, é online, é na hora a hora, não é mais... Porque no final do mês eu tinha um report e eu analisava isso. Agora não. Não, antigamente você fechava um flight de uma campanha... de uma novela, por exemplo, e punha merchandising, comercial, etc., tinha que esperar dar, sei lá, 2, 3 meses para falar, nossa, essa campanha não deu certo. Exatamente, você ia fazer um recall de campanha, ia fazer uma pesquisa, aí você fala assim, não deu certo. Não deu certo, mas você perdeu 2 meses de tempo, de venda, de tudo, né? Entendeu? Agora você consegue 2 dias saber se está dando certo ou não. Então eu acho que ficou mais competitivo, né? Porque também a gente entra nos espaços com empresas que talvez tenham um budget muito menor, às vezes, e com empresas que têm um budget muito maior. Antigamente só entravam as empresas que tinham budgets grandes, uma empresa pequena não conseguia ter um acesso. Hoje não, elas estão na mesma plataforma, estão no mesmo lugar, e aí vai exatamente no cirúrgico ali de uma empresa performar mais ou não. Então, e vocês fazem isso com a equipe interna ou vocês têm uma equipe externa? A gente faz um trabalho misto, né? A gente tem uma parte da equipe que é interna e tem as agências, e aí tem as agências especializadas em cada negócio, né? Tem agência especializada na performance da plataforma, tem agência especializada na mídia mesmo, no plano de mídia, a de comunicação, então a gente tem as agências fica mais...
tem que diversificar mesmo as equipes, porque você precisa de especialistas de cada coisa. Não existe mais um cara de mídia que vai lá e faz o X, ele entende do negócio como um todo. Você precisa um que faz a TV aberta, outro que faz o de e-commerce, outro que vai fazer o tráfego, outro que vai fazer os criativos e criar as campanhas que falem com aquele público. E acertar é bem complexo também. Porque são tantas variáveis e você acertar essa campanha é uma dificuldade que muita gente tem. Eu escuto bastante aqui as dúvidas que as pessoas têm e gostam de ouvir falar sobre elas. E muito disso é isso. Bom, tudo bem, influenciador, mas como é que eu vou saber se aquele influenciador vende? Ah, não é o que tem muito seguidor. Ah, não é o que tem muito seguidor, é o que tem pouco. Não, eu quero micro. Não, eu quero médio. Não, eu quero mulher. Não, mas é melhor o TikTok. Não, mas é melhor o Instagram. E vai que eu ponho no LinkedIn? E isso tudo muda. Essa semana mesmo eles fizeram uma modificação grande no aplicativo do Apple. Eu passei 2 dias que eu não conseguia entrar nas minhas fotos, não conseguia saber onde é que estavam os vídeos. Precisava postar, não sabia onde é que estavam os vídeos, não conseguia acessar dentro do meu próprio telefone. Eu falei, gente, que modificação é essa que fizeram que eu não consigo mais achar nada aqui dentro? Então eles vivem mudando, então a plataforma também muda muito. Então, o que funcionava 2 meses atrás para o Instagram, provavelmente agora não funciona mais. Aí eles querem mais foto, depois eles querem mais vídeo, depois eles querem mais carrossel, agora é mais... E aí você tem que ficar se adaptando. Então, a pessoa que faz esse trabalho, ela tem que ser especialista num pedacinho, porque aquilo ali, para ela ficar update com tudo que está acontecendo, é muito difícil. Então, para nós que temos que determinar as verbas, escolher com quem que você vai... em que jogador você vai apostar, né? Exatamente. As suas fichas. Mas por isso que eu acho que tem que confiar na equipe, né? Acho que esse é um dos grandes... a equipe não precisa ser grande, mas precisa ser pessoas que você confia. Eu acho que não tem que ter medo do que é novo. Eu acho que se você quer se diferenciar, os early adopters, né? Quem vai chegar antes, bebe água mais limpa, né? Então, se você entrar antes e achar um caminho antes, você vai usufruir mais disso. Então, você tem que tentar as coisas diferentes. Eu sou a favor que a equipe tente as coisas diferentes, mas que você meça. Eu aprendi um pouco com os alemães isso. Quem não mede, mente. Né? Então, se você medir, você vai saber, tá melhor, tá pior, paro, continuo. Né? Então, eu vi também uma entrevista do Jeff Bezos, por exemplo. Ele falou, eu contrato gente que é inteligente. Por quê? Porque inovação é coisa nova. Então, muitas vezes, a experiência não importa muito. Porque eu preciso de gente que aprende rápido, que gosta tem curiosidade. Tá? Mas eu preciso que elas tenham senso crítico também. Por quê? Porque se eu colocar 1 milhão de investimento para ela e o projeto não der certo, ela tem que saber parar. Ou ela vai me pedir mais 1 milhão e continuar com aquele projeto. Esse é o momento. Errar não tem problema, tem que errar rápido. O senso crítico é muito importante. Porque quem trabalha com inovação, várias coisas não vão dar certo. E é normal esse processo. De 10 você vai achar uma, talvez. Né? Mas você tem que saber a hora de parar. Né? Agora, esse aqui acabou, não vale mais a pena, não deu certo, vamos para o próximo. Então, isso que eu acho que a gente trabalha muito forte. Não se preocupem no erro. A cultura japonesa, ela é uma cultura que aceita o erro, não é nenhum problema. Né? Mas, o que você faz para corrigir ele e o que você faz para não repetir ele. Esse que é o mais importante de todo o processo. Eu acho que gostei de quem não mede mente, porque é verdade, você precisa ter pessoas que tenham autorresponsabilidade, que eu acho que é uma característica muito importante, além da inteligência, que saiba que ela é responsável por aquilo que ela está fazendo. Quando acertar, ótimo. Quando errar, fala, nossa, eu fiz errado, errei, eu vou mudar aqui. E aí tem a coragem de ficar pivotando aquela ideia, ou aquele teste, ou aquele processo, ou seja o que for, até que acerte o caminho. Porque não tem problema você não saber qual é o caminho. Você não pode parar de querer procurar qual é o caminho, né? E continuar procurando estratégias diferentes até que você acerte. E às vezes as pessoas se escondem atrás desse erro e ficam tentando ver se aquela coisa passa. Aí vem cheio de justificativa e desculpa. Não, porque foi o dia, o sol, a neve, o sol... Não. E não tem a capacidade de dizer, não, eu errei nessa escolha, eu fiz uma coisa errada aqui, mas eu estou corrigindo assim, assim, assado, e o resultado está aqui, vai acontecer em algum momento. E em algum momento entrega esse resultado, porque também competência é resultado. Se nunca vem o resultado,
Eu falo que de boa intenção e boas ideias o mundo está cheio, né? A gente precisa de resultado no final Exatamente. do dia. O nosso fundador, ele tinha uma visão interessante com relação ao lucro e ao resultado, né? Ele sempre disse que se a empresa tem lucro, significa que ela está contribuindo para a sociedade de forma correta. Se a empresa não tem lucro, é porque ela não está contribuindo como a sociedade deseja. Então, ele sempre olhou muito para a sociedade em si. Então, uma forma de eu avaliar se eu estou entregando o que a sociedade quer é o meu lucro. Ter lucro não é feio. Não, Ter lucro faz parte dos negócios. Né? Com esse lucro é que a gente investe mais em novas tecnologias. Contrata pessoas, exatamente, investe em fábrica, faz o lucro que faz o mundo girar. Exatamente. Porque quem paga imposto e gera emprego e gera renda é a grande máquina do país. Então o governo precisa ter empresas que gerem renda e gerem negócios e gerem emprego e paguem impostos. Porque sem isso o país para. Então, eu acho engraçado quando as pessoas falam, não, as empresas, acabar com o negócio das empresas. Eu falei, bom, tá bom, acabou com as empresas, quem é que vai pagar? Quem vai contratar? Quem vai pagar imposto? Quem que vai gerar renda e oportunidade de vida, de melhora de vida? Né? Se você tem uma doença, outro dia, essa semana eu li sobre várias doenças que tem muitos estudos já. E falou, se não fossem essas empresas que estão investindo na ciência, na tecnologia para vencer essas doenças, ou para trazer soluções de bateria, para trazer soluções de energia, para trazer soluções para o mundo no futuro, quem vai fazer? Porque o governo não é ele que tem que construir essas coisas, ele tem que dar suporte para que as empresas possam fazer esse trabalho. Então a gente precisa colocar cada um no seu papel correto, né? As pessoas que contribuem, as empresas que contribuem, o governo que dá a base, o alicerce de um terreno tranquilo para a gente construir o prédio em cima. Agora, você começa a construir o prédio, o terreno está todo um do lado, você fica meio inseguro de fazer o terceiro ou quarto andar, fala, bom, se eu fizer o quinto, isso tudo vem abaixo. Então, cada um nos seus papéis e não misturar e não tentar inverter esses papéis, porque eu acho que aí é quando a coisa começa a ficar confusa e não anda na velocidade que ela deveria andar. Por isso que a gente fica tão impressionado quando vai para esses países onde tem uma organização maior ou uma cultura mais sólida a nível de educação e responsabilidade e comprometimento com o país, com o meio ambiente, com as pessoas, né? É muito bonito mesmo. Eu lembro que eu fui uma vez só para o Japão. Estou morrendo de inveja de todas as suas viagens. E aí, eu fiquei impressionada. Eu lembro que eu entrei num restaurante, eu tinha acabado de chegar. Eu entrei num restaurante daqueles que tem na rua, assim. E aí, comi, etc. Quando acabou, eu fui pagar com o cartão de crédito. A mulher parou na minha frente com o olho arregalado, serguei assim, ela ficou desconcertada, assim. Eu falei, qual o problema? Era um American Express, um cartão de crédito normal, que em qualquer lugar, centro de Tóquio, não é que eu também estava numa cidadezinha pequena, no centro de Tóquio, uma daquelas avenidas principais lá. Ela ficou assim, toda constrangida, eu falei, o que foi? Ela falou, olha, eu estou muito constrangida, eu estou muito preocupada, mas a gente não aceita cartão. Eu falei, nossa, não brinca comigo, eu acabei de chegar, ainda não troquei, porque lá você precisa trocar o dinheiro. Eu falei, não troquei o dinheiro. Ela falou, olha, me desculpe, o erro é nosso. Você é nossa convidada, você não precisa pagar a conta. E o dia que você quiser, você volta a almoçar aqui comigo, mas hoje o problema é meu, eu que sou obrigada a fazer... Te informar antes ou te dar condições de você fazer o pagamento do cartão de crédito. Como a culpa é nossa, eu te agradeço por você ter vindo. Eu levantei da mesa, eu não sabia o que eu falava para essa mulher. Porque ela se culpou de uma coisa que talvez eu tivesse que ter perguntado. Eu falei, não, eu também podia ter perguntado. Mas quando você não passa na cabeça de imaginar que no centro de Tóquio não vai aceitar um cartão que aceita em todo lugar. Eu voltei para almoçar lá. Quando eu tinha dinheiro, eu voltei lá para almoçar com essa mulher. Falei, olha, hoje eu trouxe o dinheiro e vim almoçar aqui com você, porque eu adorei vir almoçar aqui com você. Você vê a forma de tratar o consumidor, o respeito para o consumidor. E aí, aqui no Brasil, eu fiz uma obra que demorou 2 anos para terminar. Foi a pior experiência que eu tive na vida de atendimento do consumidor.
As pessoas te atendem como se você tivesse obrigação de entender o que ela vai fazer, obrigação de entender quando ela faz errado, ou que ela não vai, ou que ela não vai no dia que tem que ir, ou que ela não entrega no dia que ela tem que entregar. Mas você fala, entendi. Cliente aqui quem é? Desculpa. Você é obrigado a cumprir com o que você compromete com o cliente, né? De dia, de data, de entrega, de qualidade de produto, de atendimento, de explicação como aquele produto pode funcionar. É isso aí. O cliente ter problemas é parte do processo. Pode existir um problema. Mas ou dúvida. Às vezes não é nem problema. Você tem uma dúvida. Que tem algum problema e você trata ele da forma correta, ele é mais fiel que o cliente que nunca teve um problema. Verdade. Porque ele teve o problema, mas você atendeu ele no tempo correto, você fez o correto, você resolveu o problema dele, ele confia nessa marca. Ele fala, a próxima vez que eu tiver problema, essa marca aqui vai resolver. Vai estar perto de mim. Então, hoje você vê claramente, o cliente que teve um problema e você atendeu ele bem, você deu a resposta correta, ele é mais fiel do que um cliente que nunca teve problema. Então, assim, atender o cliente bem é obrigação das empresas. É obrigação de todos. E o Japão tem muito dessa cultura. Eu cheguei... teve um táxi uma vez que eu peguei ali, ele acabou pegando um caminho errado. Depois ele acertou o caminho e tinha dado, sei lá, $20 mais ou menos. Daí ele falou assim, não, é 15. Daí eu falei, não, mas o seu taxímetro tá 20. Não. Eu errei o caminho, é 15. Né? Então, assim, o japonês ele tem muito isso da cultura. É uma cultura milenar também, né? Então, é uma cultura muito da educação, muito de respeito ao indivíduo, muito de respeito ao próximo. Então, você vai num banheiro público no Japão, ele é limpo como o banheiro do escritório. Né? Por quê? Assim, porque ele está deixando para o próximo e ele entende que deixar para o próximo é importante. E que os táxis, eu lembro que os táxis tinham quase uma colchinha de renda. Exatamente. No banco de trás. Com a luvinha branca. E eles de luva branca e a colchinha de renda. Essa colchinha de renda que você sentava numa colcha de crochê ou de renda atrás e você tinha até medo de se mexer para não rasgar aquilo, porque branco. Branco, exatamente. E isso o táxi. E aquela pessoa fala assim, olha que incrível como ele se preocupa com mostrar para você que o táxi está limpo em respeito à pessoa que ele está recebendo dentro da casa dele. É como se você estivesse recebendo alguém na sua casa, um táxi. Né? Vai fazer uma viagem com você de 20 minutos, meia hora, 1 hora. Então ele está te recebendo bem na casa dele, com respeito. Então ele quer mostrar para você que ele tem respeito, ele faz uma renda branca para você sentar em cima. Eu falo, é impressionante, assim. O Japão tem um conceito que eu adoro, que chama Ikigai. Eu não sei se você ouviu falar do Ikigai. Tem uma ilha no Japão, que é Okinawa, que é onde as pessoas vivem mais tempo. Tá? E lá, eles fizeram uma pesquisa e foram entender por que as pessoas tinham longevidade lá. Por que as pessoas viviam mais tempo lá. E eles encontraram que as pessoas tinham esse Ikigai. Tá? O que é o Ikigai? Basicamente, são 4 pilares. Tá? Então, você tem um pilar, você é bom no que você faz. Né? O que você faz ajuda a sociedade. Tá? O que você faz, você recebe por isso, você consegue receber por isso. Né? E você gosta daquilo que você faz. Então, se você gosta, se você é bom naquilo, se contribui para a sociedade e você ainda recebe por isso, você encontrou o seu Ikigai. E aí você faz as combinações. Né? Então, se é o que se você ama fazer isso e é bom para a sociedade, isso é uma missão. Né? Se você recebe por isso e é bom nisso, é a sua profissão. E assim ele vai fazendo as ligações. Então, o importante é você encontrar, é quase o seu propósito, né? Basicamente. Eu encontrei o meu propósito e com o meu propósito você vai ser feliz e tende a progredir, tende a viver mais tempo. Então, essa ilha em especial são as pessoas com a maior longevidade. E eles usam muito esse conceito. É impressionante. Você está falando e eu estou pensando aqui. Mas é mesmo, quando você consegue receber para fazer uma coisa que você ama fazer, que você cada vez faz melhor, porque a crença alimenta o resultado alimenta a crença. Então, você vai fazendo cada vez melhor, porque você vai acreditando mais em você, fica mais motivado e tal. E aí tudo isso alimenta um resultado mesmo, porque você impacta a vida das pessoas. Eu não achei o meu propósito logo no início da minha carreira. Né? E muitas vezes hoje, você tem que achar o seu propósito, Ele demorou, mas hoje eu sei claramente qual que é o meu propósito, o que eu quero fazer, sou feliz com o que eu faço. O que te tira da cama todo dia Exatamente, de manhã. O que faz você levantar todos os dias
motivado, que vai ter os problemas, que faz parte, né? Eu brinco até, se a gente não tiver problema, a gente não tem trabalho, né? Porque a gente é pago para resolver problema. Pois é, podia ser um pouco menos, né, inclusive. Eu uso exatamente essa frase, poderia ser um pouco menos. Tudo bem, eu adoro resolver problemas, se não precisasse do problema, não precisava de mim, eu já entendi esse pedaço faz algum tempo, mas dá para ser um pouquinho menos, para poder ter um pouco de paz, porque chegou um momento da minha vida onde a coisa que eu mais peço é paz. Se você perguntar o que eu acordo de manhã todo dia, eu falo, puxa, eu queria ter um dia de paz hoje. Eu preciso um pouco mais de paz, porque é tanto problema, mas é um pouco por conta dessa situação de cultura, de Brasil, de mentalidade, porque se a minha mentalidade é levar vantagem, se a minha mentalidade é fazer o menos que eu posso fazer, se a minha mentalidade é fazer o mínimo do que eu preciso e não estou muito preocupado com o outro, ou entregar, ou resolver, você concorda que sobra um monte de coisa solta? Um monte de ponta solta que algum anjo vai ter que vir amarrar essas pontas e que acaba sobrando para a gente fazer isso? Então, se alguém não vem amarrando essas pontas, sobra muita coisa inacabada, mal feita, ou mal terminada. Então, é triste, porque eu adoraria que as pessoas, se eu tivesse que pedir uma coisa para o brasileiro, é isso, um pouco mais de preocupação com o próximo e autorresponsabilidade. Saber que se está errado, olha para você primeiro, saber onde é que você errou antes de pôr a culpa no outro, achar uma desculpa para isso. A empatia, né? Empatia. Trabalhar, por isso que eu tenho focado muito minhas especializações e estudo hoje no ser humano, nas pessoas. Hoje eu não contrato ninguém sem um teste de personalidade, eu não promovo nenhum executivo sem um teste de personalidade, em saber qual que é o potencial dessa pessoa, né? Porque você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Nossa, é impressionante. Né? Então, mas hoje tem muitas ferramentas que você consegue avaliar isso antes. Tá? E muitas vezes, mas não vai ter espaço, não vou ser promovido, se eu não for promovido, eu vou sair da empresa. Por exemplo. Se você for promovido por uma posição errada, você vai sair da empresa anyway. Só que talvez não seja porque você quer, talvez seja porque você não vai performar ali e nós vamos ser obrigados a tirar, né? E ao contrário, quando você tem o potencial, fica tudo mais fácil. Não, porque existia uma cultura onde a pessoa, depois de um certo tempo, precisava ser promovida. Exatamente. Então, as pessoas esperam por aquilo. Elas querem ser promovidas porque elas estão... Mas aí você vai promovendo até a hora que ela para num cargo onde ela não consegue executar bem. Aí lá ela fica. Só que ela ficou aonde? Num cargo onde ela não consegue executar bem. Onde ela não está no ponto forte dela, onde ela não está no momento onde ela pode criar, desenvolver e tal. Então, isso não é ruim para ela. Ela está sempre fora da zona de conforto dela, toda desafiada, porque ela não está numa posição onde ela está tranquila, e é ruim para a companhia porque está com a pessoa errada naquela posição. Então, a promoção, ela tem que ser natural, ela tem que vir porque ela nasceu ali, porque, nossa, você podia muito bem fazer mais isso, entendeu? E hoje tem muitas ferramentas que ajudam você a fazer isso, que ajudam você a tomar a decisão correta. Né, para não acontecer de você ter um excelente engenheiro e depois você recebe um péssimo gestor. E aí você perde 2 vezes. Você perdeu o seu excelente engenheiro e você vai ter que demitir porque ele não é gestor de pessoas. Porque pessoas têm que gostar. Pessoas têm que gostar. E você é um excelente exemplo disso, né? Porque o engenheiro que virou marketing, que veio comercial, que trabalhou, né? Você tem que ter uma capacidade de adaptabilidade para entender outras coisas que você nem foi preparado tecnicamente para fazer, né? E aí conhecer dessas coisas e se adaptar a isso leva muita energia e tempo e dedicação. Então precisa ter um emocional muito bom para isso. Sim, parabéns. Sim. Muito legal. Obrigado. Muito legal. Foi muito bacana conversar com você, viu? Muito legal. Olha, vou te pedir para deixar uma mensagem para os nossos empreendedores. Com essa bagagem toda, de toda essa trajetória, conta um pouquinho. Se você tivesse que derrubar uma ficha na cabeça deles, qual seria? Eu vou usar uma frase do nosso fundador, tá? Que ele diz o seguinte: quando a gente é muito bom em alguma coisa, né, a gente faz aquilo muito bem, a gente tende a achar que a gente é o melhor naquilo que a gente faz. Quando a gente sai fora da nossa zona de conforto, é onde a gente realmente aprende. Mas se eu quiser evoluir, eu preciso ter humildade. É na humildade que realmente eu vou melhorar, eu vou evoluir. Tá? Então eu penso muito nisso. Seja humilde, porque você vai escutar as coisas de pessoas simples, as coisas de pessoas com mais experiência, e aí sim você vai enriquecer todo o seu portfólio e vai enriquecer a sua experiência. Então, para mim,
é um dos nossos valores que a gente tem dentro da companhia, cortesia e humildade, e é um dos valores que eu tenho, meu mesmo, que é seja humilde. Você vai aprender em todos os lugares, em todas as classes, em todas as esquinas tem lugar para você aprender. Então, para mim, é isso. Maravilhoso, tem toda a razão. Você sabe que eu falo que a pior coisa que existe é um burro com iniciativa e poder. Né? Porque às vezes a pessoa acha que ela tem o poder e que ela conhece tudo e que ela já entende daquele negócio, e aí ela sai tomando atitude porque ela tem esse poder de tomar essas atitudes, e às vezes isso é um desastre. Então, quando você tem humildade para dizer, nossa, o que eu posso aprender mais sobre isso? Como é que eu posso fazer isso melhor? E as coisas mudam muito rápido, né? Estão mudando muito rápido. A gente tem que desaprender para aprender agora. Pois é, toda hora. Porque mudou tudo, toda hora. Acabou de mudar meu telefone, já não consigo abrir as fotos. Sabe, desde as coisas mais bobas até as coisas maiores, o mundo está mudando muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido. Se você não se adaptar e falar, não, eu não quero conhecer essa tecnologia, ou eu não quero conhecer esse negócio, ou eu não quero mudar nada do jeito que eu faço, porque do jeito que eu faço isso há 30 anos, é bom. Pode já ser bom, mas hoje já não é mais. E se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Então, ou você aprende por bem, ou a vida vai te ensinar que você deveria ter sido humilde para aprender, porque você vai ficar fora do baralho. Não é não? Obrigada pela presença. Gente, olha que papo maravilhoso. Dá um like nesse vídeo. E olha, não esquece de seguir o nosso canal para que você seja impactado toda vez que a gente tem grandes empreendedores e CEOs aqui, deixando as suas histórias, as suas lições, as suas trajetórias, que com certeza pode mudar muito a sua vida, como muda a minha. Um beijo no coração e até a próxima.